Beleza, já chego agora com você, te mostrando essa belíssima tabela. Para quem está assustado com essa tabela, basta voltar, pode voltar nas nossas aulas anteriores, onde nós construímos essa tabela. O que tem nessa tabela? Tem os ângulos notáveis do primeiro quadrante, que são o 30, 45 e 60, ou π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, certo? E tem também os seus simétricos nos outros quadrantes, além dos ângulos dos eixos, que são aqueles que ficam em cima do eixo x e eixo y. O 0, o 90, o 270 e o 360. Ou 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? Tem ali seno e cosseno de todo mundo. Como é que eu faço para obter as tangentes? Tô ficando repetitiva. Tangente é seno dividido por cosseno. Então, se eu quero calcular, vamos lá. Tangente de 0, acabamos de fazer isso na aula anterior. Tangente de 0 é 0. Tangente de π sobre 6. Se eu quero fazer a tangente de π sobre 6, eu tenho que dividir o seno de π sobre 6 pelo cosseno de π sobre 6. Então, eu vou fazer 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? E aí, o que vai acontecer? O 2 corta com 2 e eu fiquei com 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 tem denominador irracional. Nós, matemáticos, não gostamos de denominadores irracionais. Para com isso. Então, vamos racionalizar. Como é que racionaliza essa fração? Muito fácil. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 vira raiz de 3. E o raiz de 3 vezes raiz de 3 vira 3. Então, qual é a tangente de π sobre 6? Raiz de 3 sobre 3. Beleza. Aí o π sobre 4, mesma história. Tangente de π sobre 4 é seno de π sobre 4 sobre cosseno de π sobre 4. Os dois, seno e cosseno do π sobre 4, são raiz de 2 sobre 2. Quanto que é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2? Pô, os números são iguais, essa daí tá fácil. Divide um número por ele mesmo, o resultado é 1. Então, tangente do π sobre 4 é 1. E o π sobre 3? O π sobre 3, mesma história, olha que chato. Seno de π sobre 3 dividido por cosseno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é meio. Divide a raiz de 3 sobre 2 por meio, você vai ter... Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Corta esse 2 aí, pelo amor de Deus. Resultado, raiz de 3. Então, tangente de π sobre 3, raiz de 3. Mole, beleza? Agora, galera, se liga. Os ângulos nos eixos a gente já calculou na aula anterior. Então, vamos completar eles aí. A tangente de π sobre 2 não existe. A tangente de π é 0. A tangente de 3π sobre 2 não existe. E a tangente de 2π, é claro, igual a do 0, 0. Ok. Esses ângulos que estão faltando aí são os simétricos dos 3 primeiros que a gente calculou, ok? Nos outros quadrantes. As divisões, você pode observar aí, que eu poderia fazer, são as mesmas. Então, por exemplo, para calcular a tangente do 2π sobre 3, eu não vou ter que dividir raiz de 3 sobre 2 por menos meio, já fiz essa conta. A única diferença é que agora tem um sinal negativo, então o resultado vai ficar negativo. Então, esses 3 ângulos que estão aí, que são do segundo quadrante, vão ter os mesmos resultados, só que agora com sinais negativos. Pronto. Depois eu tenho 7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3. Esses são ângulos do terceiro quadrante. É a mesma conta, olha isso, não é a mesma conta. Então vão dar os mesmos resultados. Por que não é exatamente a mesma conta? Porque é um negativo dividido por um negativo. Ok, mas quando eu divido um negativo por um negativo, não dá positivo. Então pronto, vai dar positivo os mesmos resultados. Ok, e depois passando para o quarto quadrante, a gente vai ter um negativo dividido por um positivo, o resultado é negativo. Então, por favor, as simetrias que a gente aprendeu, elas continuam valendo, Quando eu quero calcular a tangente de um ângulo, eu posso simplesmente observar qual é o ângulo que aquele ângulo que eu quero calcular, qual é o ângulo que ele faz com a horizontal e faço a simetria com o primeiro quadrante, certo? Então, depois que eu fiz isso, basta só olhar o sinal. Você já está ligado agora, primeiro quadrante tem sinal positivo, segundo quadrante tem tangente negativa, terceiro quadrante tem tangente positiva e quarto quadrante tem tangente negativa. Você já se ligou? Então, é só fazer a simetria com o ângulo em relação à horizontal e botar o sinal da tangente certo. Beleza, por que a gente quis construir essa tabela agora? Agora a gente vai pegar esses pontos. Pontos? Que pontos? A gente agora está falando da função tangente. Qual é a função tangente? Y igual a tangente de x. Beleza?
Quando o x é 0, a tangente de x é 0. Quando x é π sobre 6, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, isso são pontos, certo? Pontos de x com y, que o y agora é tangente de x. Marcando esses pontos aí no gráfico, fica difícil um pouco, ajudo você, realmente fica difícil de enxergar qual é o formato dessa curva, né? Quando a gente fez essa mesma estratégia para seno e cosseno, ficou fácil de ver que eram ondinhas, né? Agora já não é mais tão simples assim de enxergar só com os pontos. Aí eu vou te dar uma dica. Lembra que a gente viu que π sobre 2 e 3π sobre 2 não tem tangente? Se eles não têm tangente, então no gráfico, essa reta aqui representada pelo x igual a π sobre 2 e o x igual a 3π sobre 2 não pode ter gráfico ali. O gráfico não pode passar por ali, certo? E aí o que vai acontecer? Essa reta, ela vai ser uma assíntota do gráfico. Para quem nunca ouviu essa palavra, explico de maneira rápida. Uma assíntota do gráfico é uma reta que não faz parte do gráfico, mas é uma reta de onde o gráfico se aproxima sempre cada vez mais próximo, muito próximo, mas nunca toca, certo? Então essas duas retas são assíntotas. E aí se eu me liguei nisso, o gráfico fica mais fácil de enxergar. O gráfico da função tangente vai ser assim, beleza? É isso.